Observe essa figura e responda as seguintes perguntas. O que o designer fez com a figura humana nesse desenho? Por que ele desenhou o corpo humano dessa forma? Se você conseguiu imaginar pelo menos hipóteses para essas duas perguntas, é sinal que você soube, de algum modo, decodificar o código visual. Na verdade, essa figura representa as partes do corpo humano, tais como elas aparecem na superfície do cérebro. O tamanho de cada parte está em relação direta com o número de células cerebrais usado para analisar uma sensação provinda de cada uma dessas partes. As mãos e os dedos são muito precisos para estimar forma, tamanho, peso, textura e rigidez dos objetos. Portanto, a comunicação visual nos fornece informações que estão aquém e além do texto. Veja alguns exemplos. A disposição intencionalmente desordenada ou ordenada. Perceba que essas duas figuras são duas ramificações. A primeira nos parece caótica e a segunda nos dá a sensação de alguma razão lógica. De fato, a primeira figura é a fotografia de uma árvore seca que cresceu segundo as leis da natureza. A segunda imagem é uma ramificação construída segundo uma regra. A reta é cortada no seu ponto médio por outra diagonal que segue um ângulo constante, infinitamente. A disposição intencionalmente simétrica ou assimétrica para gerar estabilidade ou dinamismo. Essas relações estéticas estão presentes nas mais diversas situações, tais como objetos, obras de arte, páginas impressas. Compare essas duas páginas. Uma é simétrica, a outra assimétrica. Consequentemente, uma tem mais estabilidade e a outra tem mais dinamismo. Finalmente, os recursos de comunicação visual criam as ideias genéricas que temos de simplicidade ou de coisa rebuscada. Um objeto como esse é interpretado pelo nosso cérebro como simples, minimalista, estável. Já este outro objeto é assimétrico, irregular e complexo. O designer gráfico italiano Bruno Munari, no livro Design e Comunicação Visual, defende a ideia de que tudo que os nossos olhos percebem é a comunicação visual, mas que esse tudo pode ser dividido em dois grandes grupos. A comunicação visual casual, como uma nuvem que passa no céu, ou a forma orgânica de um conjunto de árvores visto de longe. E a comunicação visual intencional, que é sempre codificada e composta por dois elementos, a informação prática e a informação estética. Numa página de jornal, por exemplo, a informação prática é o conteúdo e a informação estética é o arranjo de elementos que o designer fez, tais como a lógica de distribuição de textos e fotos, o uso de cores, aplicação de texturas, de formas geométricas, de linhas, etc.